Muito bem, já estamos de volta com o TV News desta quarta-feira, 8 horas e 57 minutos. E olha, eu falei no bloco anterior do alerta em relação ao PIS. E o nosso querido Josiel vai colocar aí na telinha para nós. Vejam aí, retiradas do PIS/PASEP alcançam 792 milhões de reais na primeira semana. Saques para trabalhadores com mais de 57 anos. Atenção, esse é o ponto da informação aqui. Saques para trabalhadores com mais de 57 anos vão até sexta-feira. Só que para quem é aqui de Alagoas tem um detalhe, é feriado. Então você não tem até sexta, você só tem até quinta. Atenção, hein? Muito importante, senão o dinheiro vai ficar lá. Vamos ver aí um pouco mais da informação. Na primeira semana do novo cronograma de saques de contas inativas dos programas de integração social, PIS, e de formação do patrimônio do servidor público, que no caso é o PASEP, foram sacados 792 milhões de reais, informou o Ministério do Planejamento. A pasta ressalta que a medida tem potencial para injetar 39 bilhões de reais na economia. Boa notícia e mais do que necessária neste momento, considerando os públicos de todas as idades com impacto potencial no PIB, o Produto Interno Bruto. Seguindo aqui, durante a primeira semana, vamos lá. A primeira etapa deste calendário de saques termina nesta sexta-feira. Isso é muito importante. Quem não sacar neste período somente poderá receber o recurso a partir de agosto, recebendo os valores referentes à remuneração do fundo dos meses de junho e julho. Segundo o Ministério, ainda não se sabe o percentual, mas no exercício anterior o ajuste foi de 8,9%. Em julho, haverá pausa operacional do PIS. Está aí, então, para você, informações muito importantes. E eu vou pedir para o Josiel, nosso querido Josiel, que hoje está com um agasalho, isso chama-se agasalho, aquele colegial, só que obviamente não é da Adidas, né? É da co-irmã da Adidas. Vamos colocar aqui a foto do nosso desembargador Washington Luiz. E por que ele está aí na telinha da TV Mar? Porque o Conselho Nacional de Justiça determinou o retorno do desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas ao Tribunal de Justiça de Alagoas. Por 11 votos a favor e 2 contra, o colegiado considerou que o magistrado alagoano deveria ser absolvido do processo administrativo disciplinar no caso do chamado cartel da merenda escolar, por considerar não haver provas suficientes que justifiquem, comprovem o envolvimento do desembargador Washington Luiz no caso. Portanto, portas abertas no Tribunal de Justiça para o desembargador Washington Luiz. E olha, gente, muita gente tem falado a questão da erosão nas praias. Eu vou até mudar de câmera para cá e um beijo para a Renata, que está chegando já já ao vivo, uma entrevista muito legal com ela. Mas enquanto a Renata coloca o microfone, a gente vai mostrar essa matéria feita pela Polani Santos sobre a erosão no litoral alagoano. Acompanhe. Olhando assim, a gente tem a impressão de que estamos na beira da praia, mas não se engane, nós estamos no calçadão da orla da Avenida da Paz. É que esse trecho aqui foi completamente tomado pelo avanço do mar. Embaixo de toda essa areia existe, na realidade, a ciclovia e o passeio da orla marítima aqui da Praia do Sobral. É que o mar avançou tanto que em alguns trechos até chegou a derrubar parte dessa ciclovia e deste passeio, prejudicando assim os pedestres e ciclistas que precisam fazer esse trajeto. Sempre foi desse jeito, esse trajeto sem ciclovia, sem via para pedestre? Não, sempre teve a passagem do pedestre e do ciclista. E agora, como é que está a situação para vocês? Difícil agora para a gente andar, né? Difícil mesmo. A situação se repete também em alguns trechos da Ponta Verde, Jatiuca e Jacarecica. Neste último local, a erosão chegou a atingir parte da avenida principal. Há um ano atrás, o Instituto do Meio Ambiente aqui de Alagoas já havia alertado sobre os efeitos da erosão do mar aqui na orla marítima de Maceió.
Conforme a Prefeitura, aqui da capital, os trechos mais críticos, como este aqui, já começaram a ser recuperados. Mas não é isso que a gente vê. E a cobrança da população para que essa situação melhore é sempre constante. Tá aí, você não está vendo aí? Ninguém olha, o prefeito não olha para aqui. Isso não é agora não, a gestão antiga. Fica aí ao léu, né? Agora para Jussara, todo mundo, ontem à noite estava lá, estava o carro passando o pinche. Passando o pinche, o buraco pequeno, e agora aqui está assim, ó. Não pode nem correr, tem que correr pela pista para se arriscar a morrer. Com imagens de Chico Nogueira, Porlane Santos para a TV Mar, canal 25 na NET. Olha, gente, eu quero agradecer demais a Porlane Santos, mas eu preciso fazer justiça. Eu que passo todos os dias por aí, todos os dias, e a Renata está falando uma coisa que é perfeita. Tem a ver com a época do ano, com a tábua das marés e um detalhe, recentemente a Prefeitura esteve aí e fez uma obra de contenção. Tenho a impressão que não foi concluída, mas o fato é, a matéria vale, sem dúvida nenhuma. E tem outro detalhe, como está ventando muito, essa areia está invadindo a pista, então é um problema para o pedestre, para o atleta que vai se exercitar ali e também para os motoristas, porque muitos querem desviar do montinho de areia e aí o que acontece? Acabam invadindo a outra faixa, então é complicado demais. Tá aí, informação, utilidade pública, mas a gente tem que sempre fazer justiça. Toda moeda tem dois lados. Gente, o Sebrae Alagoas promove um workshop muito interessante para falar do e-social, é o e-social na prática. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer a Renata Fonseca, ela que é gerente de políticas públicas do Sebrae. Na verdade, ela é muito mais do que isso, né? Porque o trabalho dela lá no Sebrae é tão bacana que a gente fica muito feliz de poder abrir espaço para falar mais sobre isso. Renata, muito bom dia, é um prazer imenso reencontrá-la. O que a gente pode falar primeiro para os nossos telespectadores? Eu acho que vale a pena a gente explicar o que é o e-social, que num primeiro momento atingiu grandes empresas, né? Bom dia. Bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui divulgando. O e-social, na verdade, ele faz parte, é uma etapa de um processo de informatização que a Receita Federal, o governo federal, na verdade, vem fazendo das informações. Então, num primeiro momento, a gente tem a unificação do Simples Nacional no mesmo sistema. E essa etapa agora, ele vai unificar as obrigações previdenciárias, trabalhistas e algumas tributárias num único sistema. Então, essa mudança começou para as empresas que faturavam acima de 4.800.000. Elas tiveram esse primeiro semestre todo para fazer o que a gente chama da fase inicial, que é a fase de cadastro dos seus empregados, né? E a partir de agora, desse mês de julho, entra essa obrigação para a micro, pequena empresa e para o MEI também, né? Então, a gente tem alertado aos empresários que procurem os seus contadores, procurem os órgãos de apoio para saber o que significa isso. O e-social, ele traz uma grande vantagem, que ele reduz 15 documentos entre obrigações principais e acessórias. E lembrando aí que as obrigações acessórias são as grandes campeãs da burocracia, as grandes campeãs de multa para o empresário também, porque às vezes ele paga a guia da folha, mas ele esquece de informar que pagou a guia. Então, ele pagou certo, mas informou errado. Esse informar errado é o que gerava multa muitas vezes. Então, você juntar num único sistema, num único momento, as informações de 15 documentos, tende a simplificar muito a vida das empresas, né? Mas o que a gente tem percebido aí pela experiência das grandes empresas, o momento mais importante agora é esse momento do cadastro da folha dos empregados. Porque às vezes tem inconsistência na Caixa, às vezes tem inconsistência no INSS e o sistema não aceita inconsistência. Então, é importante que o empresário da pequena empresa ele comece a fazer esse cadastro dos seus empregados quanto antes possível, porque se tiver algum ajuste para fazer, ele vai ter tempo de fazer antes que ele só possa emitir a folha pelo sistema do e-social. Por enquanto, ele vai conseguir fazer
nesses primeiros meses simultaneamente. Então, a partir de quando a Receita falar basta e tiver inconsistência no cadastro, ele não vai conseguir gerar folha. É sério demais, hein, gente? É importante trazer tudo certinho. Nós já fizemos aqui na organização, deu um trabalho. No fundo, vai ser melhor, mas tem que fazer tudo certinho. Renata, como é que vai estar estruturado o workshop que acontece no dia 4 de julho, a partir das 8 da manhã? Então, a gente teve a preocupação de fazer um workshop bastante prático, né? Tanto é que a gente chamou esse social na prática mesmo. A gente vai dar uma passada na teoria, ou seja, o que é, como funciona, quais são os princípios do e-social. E depois o professor Fábio, então, vai quase que fazer junto com os empresários da pequena empresa, para que eles tenham uma noção e possam orientar a sua equipe de folha. E muitas vezes a gente, na pequena empresa, é o próprio dono da empresa que faz a sua folha, que preenche todos os documentos que são encaminhados para os órgãos públicos. Então, a ideia é que a gente possa orientar, fazer junto com esse empresário, pelo menos uma vez, esse cadastro, para ele saber aonde que pode ter erro, como é que ele identifica o erro, qual é o nome do formulário que usa, para que situação, o que é que ele não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Por exemplo, uma coisa que a gente percebe é que, às vezes, o empresário está precisando de um funcionário, ele manda começar, depois ele faz o exame admissional. Com o e-social, ele não vai poder. Ele primeiro vai ter que fazer exame admissional e depois começar a trabalhar. Então, aquele jeitinho de fazer um pouco com as datas retroativas, que pela correria do dia a dia, muitos empresários acabavam fazendo, vai ficar mais difícil. O empresário ele vai ter que se planejar mais e vai ter que fazer as coisas com uma antecedência que ele não está acostumado. Então, também é uma mudança de mentalidade empresarial. E o professor Fábio vai mostrar isso para a gente. Quais são esses cuidados que ele não pode deixar de observar ao fazer a gestão da sua folha de pessoal. E o professor Fábio, que é uma fera, né? Exatamente. Nessa área. Fantástico o trabalho do professor Fábio. Como é que faz para participar? Então, 0800 570 0800. A inscrição é R$50 e a gente já está com bastante inscrição, assim, um número grande de interessados já inscritos. Então, a gente sugere que as pessoas façam quanto antes essa inscrição para não ficar de fora desse evento que é tão importante. É o dia inteiro, porque realmente a ideia é fazer com o empresário para que ele entenda, para que ele aprenda e não corra o risco de ficar aí para trás nessa nova obrigação. E é um caminho sem volta, né, Renata? É importante a gente deixar isso bem claro. Com certeza. Né? Não tem... O que a gente tem conversado com o sistema SEBRAE, tem conversado com a Receita Federal, e o que a gente sabe, assim, informalmente, é que para o MEI o sistema vai ser, assim, para a pequena empresa vai ser um pouco mais simples do que para a grande empresa. E para o MEI, o que eles estão estudando e devem divulgar, assim, nas próximas semanas, é que ele vai usar um sistema similar ao da empregada doméstica, o e-social da empregada doméstica, que é um sistema bem mais simples, até porque ele só pode ter um empregado também. Então, a ideia é que ele aproveite essa simplicidade. Dentro do e-social tenha uma parte do MEI, uma parte da pequena empresa, uma parte da grande empresa, uma parte da empregada doméstica. Então, todos ali no mesmo sistema. Que bacana. Gente, só para deixar bem registrado para vocês, bem certinho, o workshop aí acontece no dia 4 de julho, das 8 às 18 horas, no Hotel Jatiuca. As inscrições aí, corra porque já está apertado. E só para registrar, o palestrante é o Dr. Fábio Rodrigues, professor, advogado, consultor jurídico empresarial e especialista em legislação trabalhista e previdenciária. É uma fera. Ótima oportunidade para você. Renata, muito obrigado pela presença. Sempre que você vem aqui é um prazer, ainda mais para falar de algo tão importante. Obrigada, eu agradeço a oportunidade também e convido a todos para estarem presentes. Não perca essa oportunidade de já entrar aí no e-social sem pendência nenhuma. Muito bem. Eu vou para um rápido intervalo, é rapidinho mesmo, e volto para encerrar o programa com os pitacos do Lino. Afinal de contas, hoje tem Brasil, 9 horas, 12 minutos.